Facebook. Eu sou o Fábio Sorolla e está começando mais um programa profissional de seguros. E é claro, eu nunca estou sozinho. Esta personalidade vocês já o conhecem. A minha mente brilhante, Marcelo Brancati. Boa noite. Boa noite, Fábio Sorolla. Boa noite à nossa audiência, as pessoas que com muito carinho acompanham o nosso programa. A gente está sempre buscando aqui trazer o melhor e informações, em contribuições para o desenvolvimento do nosso mercado, em particular para os corretores de seguros e para todos os profissionais de seguros. E hoje não vai ser diferente, hein, seu Fábio Sorolla? Hoje nós temos aqui um tema também palpitante, hein? E uma experiência incrível que será compartilhada, não é isso, Fábio? Verdade, Marcelo, verdade. Olha, e tem dois feras no assunto aqui. Nosso tema de hoje é super legal. Como uma situação de contingência transformou nossa operação de BPO de seguros em um modelo de vanguarda. Ah, estou ansioso para saber disso, Marcelo. E eu vou quebrar um pouco o protocolo de hoje, Marcelo. Ao invés de eu apresentá-los, eu vou deixar que eles mesmos se apresentem. Boa noite, Raul. Seja bem-vindo. Boa noite a todos, muito obrigado. E eu vou quebrar um pouco o protocolo. Fico honrado de poder estar aqui fazendo parte de uma equipe tão bacana quanto a de vocês. Enfim, estamos aqui para apresentar a nossa experiência, que, como você disse, foi uma experiência que foi muito legal, nos enche de orgulho lá da Tecmail. Eu sou o vice-presidente da Tecmail, sou responsável pela operação toda lá. Estou lá na Tecmail agora, hoje, tá vendo? É uma comemoração, hein? Hoje eu faço 1 ano de Tecmail, né? Então, é um prazer muito grande ter se juntado a essa família, uma empresa já com mais de 23 anos de experiência no mercado de BPO. A gente trabalha principalmente com BPOs de seguradoras, mas a gente também tem outras operações, trabalhamos com o mercado de bancos, temos alguns clientes bancos. Então, a gente está vivendo aí esse momento bem bacana para compartilhar com vocês. Eu, particularmente, sou um executivo de gestão e de finanças, já tenho mais de 30 anos aí de carreira, já venho de outras operações, inclusive ligados aí ao mercado de seguros, trabalhava com assistência, e juntei aí ao time há 1 ano e estou cheio de satisfação de poder fazer parte dessa empresa, que é uma empresa fantástica. Que legal, Raul. Então, cheio de desafios aí pela frente. Desafio é o que não falta. E é o desafio que nos move, na verdade, também. Marcelo Brancati, por favor, apresente outra fera. Fábio, nós sabemos que a Tecmail é uma das maiores e mais respeitadas empresas de BPO de seguros do país. Não tenho nem ideia quantos funcionários hoje, mas certamente mais de 100 funcionários. E a experiência que eles vão trazer para nós hoje está relacionada à realidade, né? A realidade de uma empresa que tem que entregar as SLAs, tem que entregar as apólices emitidas, tem que entregar os sinistros liquidados no prazo, tem que entregar o atendimento ao cliente, quer dizer, é o centro nervoso, é o momento verdade que os clientes experimentam numa situação habitual e imagina agora no momento de contingência. Então, ninguém melhor do que eles para trazer, para compartilhar com a gente essa vivência desse período, né? E nós temos aqui o Bruno, né, Bruno? Bruno Giordano, que é diretor de tecnologia lá da Tecmail. Fala um pouquinho aí para a gente, se apresenta também, Bruno. Bem-vindo, hein, Bruno? Bem-vindo ao Bruno. Boa noite a todos, agradeço também o convite, é uma honra participar de um bate-papo como esse. Falando um pouco a respeito da minha trajetória, a minha origem é tecnologia, naturalmente. Estou aqui no Tecmail há bastante tempo, já estou aqui há quase que desde o comecinho, né? Atravessando aqui diversos momentos, mas sem dúvida nenhuma esse é o momento mais diferente e desafiador que a gente já atravessou, tanto do ponto de vista operacional, no relacionamento com os clientes, no dia a dia, como também de tecnologia, né? Então, a gente percebe quão a tecnologia nos apoia. Aqui, a gente, numa live, cada um em um local físico, já demonstra um pouco disso, mas como a tecnologia nos ajudou, nos apoiou
a atravessar essa jornada que, inclusive, está praticamente no começo, né? A gente não sabe ainda o desfecho. Mas agradeço novamente a vocês, aos ouvintes, aos internautas todos, e que todos possam usufruir aí de um bate-papo bacana que a gente vai ter a partir de agora. Com certeza. E olha só que interessante, né, Marcelo? Porque nós começamos o ano, estava tudo muito bem, obrigado, né? Ninguém estava prevendo nada para o futuro. Nem fala. E, de repente, as organizações tiveram que se reinventar. Ontem eu estava participando de uma live, inclusive, com uma grande seguradora, e essa seguradora, uma das maiores aqui no Brasil, né? Porque quando a gente fala, né, Bruno e Raul, a gente fala, estamos operando em home office, parece que é uma coisa fácil, é só ligar aqui o computador, né, e trabalhar. Mas não é bem assim, né? O Bruno tá na área de TI aí, pode me dar uma ideia melhor. Eu queria saber de vocês quais foram os principais obstáculos tecnológicos. Bom, os tecnológicos foi um pouco de conciliar a segurança da informação, né, com a praticidade de acessar os ambientes remotamente. Então, atravessar, né, superar essas dificuldades e proporcionar para a equipe e para os clientes um ambiente que seja prático, né, e remoto e, ao mesmo tempo, seguro, foi um desafio importante, né? Felizmente, a TecMail já trabalha compliance com aspectos de segurança já há muitos anos, né? A gente é orientado com a ISO 27001, que é de segurança da informação. Então, a gente já tinha um background forte, né, para poder enfrentar esse mercado. Então, questões como acesso via VPN, o próprio sistema nosso de telefonia, ele é em nuvem, então viabilizou uma transposição rápida da nossa equipe para o home office. E o que foi o tempero adicional é que tudo aconteceu muito rápido, né? Então, a gente teve uma virada de chave praticamente quando a pandemia chegou no Brasil, a gente teve que, virar quase que no dia seguinte. Então, aliar tudo isso, né, essas forças opostas todas, foi bastante desafiador. Eu queria só, aproveitando... Pode complementar aí, o Gama, por favor. Então, eu queria só aproveitar e contar um pouco dessa experiência, porque, na verdade, a gente imagina que a grande dificuldade é organizar sistemas super complexos, né, computadores de alta performance, e falar de questões de data centers, como é que vai fazer, e transmissão de dados. Mas, na verdade, quando a gente está falando de montar uma operação, botar uma operação em home office, a gente fala de coisas muito mais triviais, né? De aspectos corriqueiros e que fazem uma diferença muito grande na hora da gente colocar em prática, né, essa operação. Então, vejam vocês, o seu colaborador tem um computador em casa? Esse computador ele tem está disposto num lugar com uma ergonomia adequada? Como é que funciona a conexão da casa do seu colaborador com o seu sistema? Que internet que esse colaborador tem em casa, né? Então, quando a gente fala de problemas de sistema, eu acho que o grande desafio, e eu acho que esse é o grande desafio de logística, no fim das contas, né, é o desafio do last mile, né? Então, a grande sacada foi conseguir fazer com que todos, juntos, né, como uma equipe, pudessem fazer uma avaliação de quais seriam as dificuldades de fazer essa ligação do seu funcionário, né, do seu colaborador, que antes estava do seu lado, usando da sua estrutura, né, para desconectar um pouco dessa estrutura, levar um pouco dessa estrutura para a casa do seu colaborador, preparar essa estrutura e fazer com que isso funcione, sem deixar, obviamente, levar em consideração todos esses aspectos que o Bruno estava levantando, né? A gente está trabalhando no mercado de seguros, a gente está trabalhando no mercado financeiro.
Então, segurança da informação é algo que a gente não pode deixar de... É sine qua non, é condição básica, né, de ter garantia da informação dos nossos clientes e dos clientes dos nossos clientes. Então, tudo isso pensando em cima de como é que a gente vai organizar toda essa infraestrutura de informática, de nunca deixando de considerar os SLAs, como o Marcelo falava no começo. Sim. O Gama e Bruno, muito possivelmente, parte das pessoas que estão nos assistindo aqui, parte e outras das milhares que nos acompanham, não conhecem ou pouco conhecem a Tecmeio. Então, acho que cabe depois, na sequência, vocês passarem alguns números bem de forma superficial para se ter uma ideia da escala do desafio que nós estamos mencionando. Porque muitos que estão trabalhando no home office, têm a sua organização pessoal, o seu ritmo, e tem as suas prioridades, que são as pessoais, que as próprias pessoas se administram. Outras devem cumprir obrigações, entregas, prazos, e executar essas atividades dentro dos prazos combinados. No caso de vocês, eu sei que vocês têm grandes operações de emissão de apólices, de atendimento de liquidação de sinistro, de pagamento, de análise de sinistros, de atendimento aos clientes de pós-vendas. Tudo isso envolve prazo, SLAs, compromissos. O que implica numa responsabilidade muito grande. Porque, para quem não conhece, a Tecmeio é contratada por seguradoras, como o Gama disse, por bancos, para executar atividades operacionais. E essas atividades não podem deixar de serem realizadas dentro dos prazos combinados. Então, como que você consegue executar esse trabalho e envolver as lideranças internas e fazer com que isso, na prática, aconteça dentro dos prazos e dos requisitos exigidos pelo contrato de prestação de serviço que vocês têm com essas empresas? Como juntar tudo isso e fazer com que isso aconteça efetivamente? Então, Marcelo, a gente é uma empresa de 200 funcionários, mais ou menos, um pouquinho menos, 190 e tantos funcionários, 98 funcionários agora. Nós somos uma empresa, como eu falei, a gente está há mais de 23 anos no mercado. A gente tem clientes de seguradoras e de bancos, principalmente, e a gente faz esse trabalho de back-office que você falou. Tá? A gente faz liquidação de sinistros, ou seja, regulação, a gente faz emissão, a gente faz controle de clientes, enfim, a gente tem uma infinidade muito grande de operações. E eu acho que você tocou num tema, Marcelo, que é super importante, que é como é que a gente transforma uma empresa e, principalmente, como é que a gente transforma uma liderança que antes trabalhava com uma equipe do seu lado e a nossa equipe, como você mencionou bem, Marcelo, a nossa equipe não é uma equipe que simplesmente tem uma entrega, né? Então, o nosso colaborador que está em home office, ele tem a obrigação de entregar, mas a gente tem tempo para entregar. Então, a gente tem que obedecer uma cadência, que é uma cadência dada pelo nosso cliente. Eu não posso trabalhar em home office e trabalhar no horário que me for mais conveniente, não é simplesmente assim. Mas antes da gente entrar nesse mérito, eu queria que o Bruno falasse um pouquinho das nossas operações. Como o cara é o cara da operação, né, ele de TI e operação, eu queria que ele falasse um pouquinho das operações e um pouquinho de volume do que a gente faz, de quais os processos que a gente faz, para os nossos ouvintes entenderem um pouco melhor do que a gente está falando. Perfeito. A gente tem operações, por exemplo, falando de regulação de sinistro, a gente tem um volume aproximado de 7, 8 mil processos por mês, né, de sinistros regulados. Uma operação de terceiro nível, onde a gente atende a última instância, né, dos clientes, de dúvidas, de processos, etc., na faixa aí também dos 6, 7 mil processos por mês. Então, são números expressivos,
Quando a gente fala de operações de corretoras grandes, a gente tem uma operação bastante grande com aquela questão de emissão, né, de boleto, fatura. A gente, com as operadoras de saúde, são mais de 70 mil arquivos por mês que a gente faz o download e entrega para os clientes dessa corretora, né? Então, muitos desses processos já vinham com suporte tecnológico bastante importante, né? Então, a gente oferece, uma das linhas de negócio da Tecmail são os RPAs, né? Os famosos automações de processo via software, né? Então, a gente tem uma vertical bastante importante dessa atividade, que dá apoio nos processos, ajuda na volumetria, e a gente tem também uma característica de que alguns dos processos eu consigo ter uma elasticidade de horário, alguns poucos processos. Atendimento não temos, né? O atendimento, não adianta o cara começar a operar às 6 da manhã, ele precisa operar no expediente. Então, um pouco de cada operação, a gente consegue flexibilizar um pouco o horário, consegue flexibilizar um pouco os inícios, né, início e fim das atividades, para conseguir manter os SLAs em dia. Mas acho que essa questão de volume deu para ter uma noção dos números, né? Com certeza. E tem duas coisas, na verdade, tem dois pilares muito importantes da nossa operação. Um pilar é o workflow, né? Então, a gente é especialista em workflow. A gente consegue ser consultivo com os nossos clientes em workflow. A gente consegue absorver um determinado back-office do nosso cliente, a gente consegue absorver um determinado processo do nosso cliente. Como a gente conhece muito de workflow, a gente consegue ajudar o nosso cliente a melhorar esses processos e ser mais eficiente, né? Isso é um pilar. E para isso a gente conta não só com o conhecimento que nós tivemos acumulados ao longo desses 23 anos, como também a gente tem um suporte de tecnologia de informação importante para fazer uma plataforma que seja basicamente uma plataforma, se o cliente quiser e puder, ser uma plataforma completamente digital para fazer os processos fluírem. E do outro lado, a gente tem os famosos RPAs, os robôs, que uma coisa que a gente percebe claramente é que as grandes organizações, elas estão envolvidas em tentar, de uma maneira máxima possível, deixar os processos lisos e todos digitalizados e sem a necessidade de intervenção humana em processos repetitivos. E, em tese, né, tudo isso acontece de uma maneira muito simples, porque sistema conversa com sistema, né? E aí é que está um problema grande. Nem sempre sistema conversa com sistema de uma maneira simples, né? Muitas vezes, uma solução de informática, de você conectar dois sistemas, é tão cara, é tão custosa, que não vale a pena. Então, a gente tem essa outra linha de serviços, que é a linha dos robôs, que a gente constrói robôs que faz esse link, que faz essa ponte. A gente constrói de maneira econômica essas pontes e ajuda o cliente a também ficar com um processo muito mais digital, com muito menos intervenção humana. Então, esses são os dois grandes pilares de trabalho que a Tecmail atua hoje em dia, né? Isso aí. Muito bem. E pegando esse gancho aí, Marcelo, do Gama, que está falando aí da tecnologia, o Bruno também, quero aproveitar esse momento e mandar um abraço lá para o Omar, da Tex Teleport, e para a Beatriz, que são também os apoiadores desse programa aqui, Marcelo. Um grande abraço, Omar, Bia, tudo de bom aí para vocês. Abração. Referência no mercado, a Tex. E outra coisa, Marcelo, a gente tem um recado da Bruna também, da Mega Luz. Quero ouvir. Passa o recadinho dela aí, e aí a gente já volta com mais perguntas para o Bruno e para o Gama. Cada vez mais, as tecnologias invadem as empresas de diversos segmentos e aterrorizam algumas profissões. Com certeza, o corretor de seguros é uma delas. O fato é que toda função mecânica ou que exija uma técnica que possa ser aprendida por uma máquina vai acabar.
Por isso, com certeza, o corretor de seguros precisa se reinventar. Assim como outros segmentos, as pessoas vão se destacar pelos seus comportamentos e atitudes. Há uma dificuldade no mercado de seguros em buscar competitividade e inovação. E a principal carência chama-se criatividade. E eu tenho certeza que se você escolher surfar essa onda, vai ter grandes conquistas. Ao invés de copiar tudo que vem do outro, ideia do outro, a visão do outro, a experiência do outro, invista para que algo revolucionário nasça em você. Esse é o momento de sair da caixinha com identidade. Estimule a criatividade, pesquise, planeje, coloque em prática e dê o primeiro passo para fazer a diferença neste século. Deixar para amanhã sim pode fazer a sua carreira acabar. Corretor, é hora de ir além. Muito bem, Marcelo Brancati. Ouvimos aí o recadinho da Bruna Garcia, da Mega Luz. Já fica aqui registrado o meu grande abraço para ela e para toda a equipe. E, Bruna, concordo plenamente no que você passou esse recado. Uma equipe comprometida, ela é parte primordial do sucesso da sua empresa. Se não há comprometimento, não pode haver sucesso dentro da equipe, né, Marcelo? Com certeza. A Bruna e a Mega Luz são referências nesse assunto, em desenvolvimento de negócios, em melhoria de processos e também as equipes, né? A organização das equipes, a construção de planejamento, desenvolvimento de habilidades, competências. Fica aí o recado para o pessoal consultar a Mega Luz, porque a Mega Luz faz a diferença efetivamente nos negócios, viu, Fábio? É isso aí, Marcelo. E navegando aqui pela internet, eu sei que você já tem mais uma pergunta aí para fazer para o Bruno e para o Gama, mas eu quero mandar um abraço aqui para o grande Marcelo Finardi, que já esteve aqui com a gente, falando de seguro de garantia. Grande abraço. Para Vanieri Ferreira, boa noite. Boa noite para você também, Vanieri. Tudo bem? Quem mais está aqui com a gente? Nosso querido Daniel Bortoleto. Daqui a pouco tem um recado importante do Daniel, hein, Marcelo? Nós vamos passar aqui já já. O Marcos Rama, boa noite, Raul. Esse é o Point Mouse Amarelo. Quem está no comando? Fica a pergunta aí. Tá? Sérgio Freitas, obrigado pela participação, Sérgio. Ele está falando aqui que o BPO me interessa. Tiago de Freitas, boa noite, Tiago. Tiago é grande, que ajuda os corretores a desenvolver ferramenta de marketing. E daqui a pouco eu volto com mais perguntas aqui. Brancati, você tem mais uma pergunta para ele? Ou para eles? Eu tenho várias aqui, mas eu estou curioso para saber o seguinte. Eu vou combinar duas perguntas. Primeiro, eu quero saber se as SLAs, para quem não sabe o que é SLA, são acordos de entregas, né? Prazos, né? Em inglês é Service Level Agreement, né? Acordos de entregas. Mas, assim, primeiro, se vocês continuam entregando as SLAs, e segundo, se vocês, nesse período, com essa migração toda de operação, esses ajustes todos, vocês também conseguiram identificar outras oportunidades de geração de negócios, de prestação de serviços, já nesse novo contexto que vocês estão trabalhando? Olha, entregar SLA é contratual, né? Não tem conversa, né? Então, a gente na TecMail entende que entregar a SLA, entregar o contrato é o mínimo. A gente quer sempre surpreender o cliente com algo mais. Foi um grande desafio, né? Porque, na verdade, aconteceu também alguns fatos no ramo de seguros, né? Porque alguns seguros que estavam relacionados com eventos, com sinistros que puderam ser materializados durante essa pandemia, acabaram sofrendo um aumento de volume. Então, a gente foi surpreendido em algumas áreas com um aumento de volume. Então, a gente teve que se adaptar rapidamente, atender a necessidade do cliente, justamente porque o SLA é ponto base, né? Então, misturando um pouco daquelas duas questões, Marcelo, SLA e equipe, né? Até que vocês falaram que equipe é tudo, realmente, é mais ou menos isso. Então, como é que a gente faz para manter o SLA? A gente, na
verdade, fez uma... A sorte da TecMail é essa questão da equipe. A sorte da TecMail é ter uma equipe madura, bem formada, capaz de responder a desafios, né? E dessa vez responder a um desafio completamente inusitado, uma coisa completamente nova, né? Então, a primeira coisa que a gente sentou para conversar foi, escuta, como é que a liderança vai agora conseguir fazer com que o colaborador longe consiga cumprir o seu papel, consiga ter a mesma produtividade de antes e consiga entregar os SLAs. Então, foi um pensamento que desenvolvemos internamente, olhando para cada uma das questões, para cada um dos trabalhos e dos processos desenvolvidos por cada colaborador. Fizemos ali um mapa dessas competências todas, verificamos ali como é que essas competências elas eram trabalhadas ao longo do tempo, qual é a produtividade esperada de cada colaborador para cada uma das competências. A gente se baseou nisso em alguns aspectos que a gente já tinha na nossa organização, que eram esse mapa já estava pronto, esse mapa de competência já era uma coisa que existia, junto com a avaliação de desempenho de cada um dos nossos colaboradores e junto com a expectativa de realização dessas habilidades, e a gente determinou ali, para cada uma da nossa liderança, como é que ela deveria tratar cada colaborador seu individualmente, para a gente poder cobrar daquele colaborador, com aquela experiência desenvolvida ao longo do tempo conosco, na nossa organização, a produtividade que ele pudesse ter. Né? Ou seja, Nagama, você está falando que você teve uma reunião junto com os líderes para que eles pudessem também assumir esse desafio também, que até então uma incógnita para todos nós, né, na verdade, porque você mantém uma parte da operação home office, e aí eu quero até que o Bruno fale alguma coisa, porque você bem disse, Gama, que mas esse colaborador ele tem um espaço para trabalhar em home office, um espaço adequado, com os equipamentos adequados, né? E se houve alguma dificuldade tecnológica para isso, Bruno? Poxa, a gente não consegue atender, ou consigo atender, ou temos que investir mais alguma coisa? Houve esse tipo de dificuldade? Sim, eu ouvi muito essa dificuldade, né? Nem todos os colaboradores tinham condição de receber a operação na casa deles. Então, quando o colaborador não tinha a condição, a gente proveu a condição para eles. Tinha colaboradores que tinham seus próprios computadores, que tinham seus próprios acessos de internet. Então, eles preferiram continuar trabalhando com as máquinas deles. E a gente simplesmente fez a adaptação da máquina do colaborador para a exigência de softwares e de segurança da informação que a gente tem. Quando não, a gente levou o computador para casa do nosso colaborador. Mesmo a questão de ergonomia, tinha muito a ergonomia, principalmente nas questões das cadeiras. A gente proveu cadeiras para os nossos colaboradores para eles poderem estar adequadamente posicionados ali ao longo do dia para poder ter uma ergonomia adequada. E isso tudo baseado num sistema que nós desenvolvemos lá de comunicação, né? Sempre vindo de baixo para cima. Então, a gente tem um sistema de células de comunicação onde a liderança vai captando a necessidade de cada colaborador, essa liderança faz um apanhamento dessa necessidade, o pessoal de recursos humanos, eles fazem uma avaliação das necessidades, quais são as necessidades de todos e quais são as necessidades individuais. A gente desenvolveu um sistema de comunicação nosso, a gente tem uma reunião semanal com a liderança, toda a liderança, inclusive eu, sentamos todos juntos e a gente, com base nesses relatórios gerados por todos, desenvolve quais as atividades que nós vamos fazer na próxima semana para poder manter o nível de produtividade dos nossos colaboradores. Foi desenvolvido internamente uma sistemática que a gente possa controlar e, principalmente, mostrar para o nosso colaborador que a gente está junto. Fábio, você falou uma coisa muito importante. Falou, olha, você chamou a turma para conversar. É isso mesmo, Fábio. A gente chamou a turma para conversar. A gente não tinha uma receita pronta, né? A gente teve que desenvolver com todo mundo. Desenvolver com todo mundo uma solução é bacana porque
você entrega a responsabilidade para as pessoas, elas compram a solução. Está todo mundo comprado com essa solução, né? E acho que isso foi um grande segredo de sucesso para essa operação agora. Tá com essa comunicação de duas mãos, porque é importante que o colaborador esteja lá na casa dele, percebendo a preocupação de toda a organização com ele especificamente, né? Principalmente junto com todas essas questões de pandemia, medo da doença, isolamento social, em que você tem que ficar em casa, quer dizer, tem uma série de questões que são adicionais ali, são variáveis adicionais que a gente precisa tratar. Perfeito, perfeito. O Gama e Bruno, esse engajamento dessas pessoas em casa com o compromisso das entregas exige, claro, um padrão de comportamento, conectado com o propósito do negócio e alto nível de responsabilidade, de disciplina e uma série de outras habilidades e competências das pessoas. Quando a gente olha sob esse ponto de vista comportamental, o que vocês podem trazer? Porque a gente tem que lembrar aqui, a audiência rotativa, uma coisa é a gente está trabalhando em casa para nós mesmos, a outra coisa é você ter que emitir 10 mil apólices por mês, pagar 8 ou negar 8 mil sinistros por mês, no prazo combinado. Isso é diferente. Ali é o olho do furacão, ali é a realidade, negócio nervoso, a operação nervosa, e é o momento onde o cliente mais exige da operação de seguros, é o momento verdade, é o momento do sinistro, é o momento do atendimento, da assistência, etc. Então, vocês vivem isso na prática. Nós falamos da teoria, vocês vivenciam na prática. Então, juntando esse pacote, o que vocês podem tirar de aprendizado em termos de, a gente pode dizer, pontos fortes, né? Pontos fortes de aprendizado desse momento, o que deixar de fazer, o que não deu certo, porque nem tudo é maravilha, né? Vocês enfrentaram aí uma série de questões. Como que vocês resumem esse aprendizado prático em termos de que a gente pode caracterizar como os tais momentos fortes de aprendizado e aquilo que não deve ser repetido ou que pode ser evitado? Como que vocês podem comentar um pouco a respeito disso, por favor? Eu queria comentar uma questão, que uma palavra que vem forte na minha cabeça quando a gente fala a respeito disso é a resiliência, né? A resiliência da equipe, o comprometimento da equipe. Então, sem isso, nada seria possível, né? Então, desde das primeiras ações, as conversas com as lideranças, o engajamento das equipes, tudo isso foi fluindo quase que naturalmente, né? A gente tem uma equipe bastante comprometida, bastante engajada e bastante resiliente. Então, a conexão da equipe toda, em todos os níveis, em todas as áreas, com o propósito do cliente, é muito forte. E ainda mais num momento como esse de pandemia, a equipe se conecta com a necessidade dos clientes, né? Eles entendem a relevância de cada processo tratado, de cada cliente atendido, e isso passa, né? Essa energia, essa vibração, ela se comunica de uma área para outra. Então, é uma questão é um efeito em cascata, né? Então, todos envolvidos e comprometidos com o mesmo propósito. Então, acho que é uma questão muito importante, e fica aqui já um agradecimento a toda a equipe TecMeio, muitos deles estão nos ouvindo agora, então, sem vocês, nada disso seria possível, pessoal. Muito obrigado, viu? Bruno, já quero aproveitar o seu gancho aí e mandar um abraço para a Suzana, que já participou aqui do programa com a gente, né, Marcelo? Suzana está nos ouvindo agora. Seguidora assídua do programa, orgulho de tê-la conosco aqui. Parabéns para a TecMeio e para a Suzana. E a gente tem um recado importante também aí agora, né, Fábio? Temos sim, minha queridamente brilhante Marcelo Brancati, um recado do Daniel Bortoleto, da Regula Sinistros. Poxa. O Tiago já tiver preparado, você já conhece a Regula? A Regula é a melhor forma de atender seus clientes e ainda ganhar tempo para fazer novos negócios. Veja como funciona.
Você acessa o nosso site e escolhe um plano ou combo: auto, residência, fiança, vida ou responsabilidade civil. Depois, é só abrir um chamado no site quando houver algum sinistro. A partir daí, a Regula cuida de tudo. Atende o seu cliente, resolve os problemas direto com a seguradora e ainda te deixa por dentro de todo o processo. Basta acessar o chamado. Tudo isso por menos de uma comissão de automóvel por mês. Você vende mais, reduz custos, fideliza os clientes e ganha disponibilidade para conquistar outros. Regula. Faça parte da nova geração de corretores. Muito bem, Marcelo Brancati. Está aí o recado da Regula Sinistro, que facilita muito a vida do corretor de seguros, né? O Gama estava falando aqui dos processos liquidados de sinistro, né? Coisa que também a Regula faz com muita maestria. E eu também já vou aproveitar e mandar um forte abraço para você, Daniel, pelo seu aniversário de hoje, comemorando aí acho que 23 anos, se eu não me engano. Se não me fala a memória, acho que é isso, né, Dani? Mas que o Senhor te abençoe grandemente, meu irmão. A Regula, lembrando que também é um grande parceiro desse programa, né, Marcelo? Com certeza. Sabe que primeiro, fica aqui um abraço especial ao Daniel, que além dele estar à frente de uma empresa que é uma referência no mercado, a gente sabe da integridade, idoneidade, o caráter do Daniel, e é motivo de muito orgulho a gente ter a amizade dele e a proximidade do Daniel e toda a equipe da Regula. Um abraço forte para você, Daniel. Agora, e um abraço também, viu, Marcelo, para o Ricardo Borges, que acompanha todas as quarta-feiras da Cota Cega, acompanhando a programação de sempre. Obrigado, Ricardo. Paulo Menberg, grande abraço para você, meu querido. Um abraço, Paulo. Está devendo uma visita para nós aqui no programa, né, Marcelo? Poxa, é verdade. Solange Dantas, boa noite, Solange. Bom ver você por aqui, viu? Keila Coelho, Tamara Alves, Daniel Bortoleto está falando o seguinte: a Tecmeio é uma empresa incrível, promove a inclusão de jovens. Vamos lá, formadora de mão de obra qualificada e pode ajudar demais o corretor de seguros. É verdade, Daniel. Verdade. Muito bem colocado aqui, viu? Ô, Fábio, você sabe que nós temos hoje aqui a somatória da Regula com a Tecmeio. Nós temos 100% do processo de sinistros coberto pelas duas empresas no ponto de vista de execução. Porque porque a Regula, ela faz esse trabalho para o corretor com excelência, com a avaliação de desempenho dela é fantástica, acima, o NPS deles é incrível. E eles prestam esse trabalho para o corretor, e a Tecmeio faz esse trabalho para a seguradora. Então, são complementares. A cadeia do processo do sinistro, desde a venda do seguro, no atendimento que é feito pelo corretor até a liquidação do sinistro, a gente tem as duas partes aqui presentes hoje, que a Tecmeio faz esse trabalho, e eu sei que faz com muita competência e qualidade técnica também. Não tenho dúvida disso. Aliás, aqui, Bruno e Gama, a Tatiana está falando o seguinte: nosso projeto Home é voltado à metodologia sustentável, sincronia e empatia. Essa é a Tatiana. A Tatiana é a nossa colaboradora responsável por recursos humanos. Uma grande figura, foi responsável por muita ajuda para a gente colocar a coisa toda em pé lá. E a Suzana também está participando aqui com a gente. Ela falou assim, ó, 0 Covid na Tecmeio, meta 100. É isso aí, Suzana. Olha, isso é um orgulho. Esse é um orgulho nosso, hein? Eu preciso falar disso aí. Isso é um orgulho. Quando falam disso, eu fico cheio igual um pavão. A gente está até agora com 100% de sucesso de controle da Covid na nossa operação. E isso, né, Fábio, isso não é de graça. Isso não acontece, isso não acontece assim, de graça. É porque a gente tem não só trabalhado em home office, como tem, da maneira que a gente mais proativa possível, conversado com toda a nossa equipe para nós obedecermos, como equipe, o isolamento social, né? O distanciamento social quando necessário. Então, a gente tem trabalhado fortemente, a gente tem um sistema de comunicação
que passa por podcast, passa por vídeo, passa por sketchzinhas que a gente mesmo prepara. Então, passa por todo um processo de informação para o nosso colaborador, como ele tem que se portar, não só profissionalmente, mas também zelar pela sua própria qualidade de vida e pela sua saúde, entendeu? Em conclusão, nós estamos até agora com 100% de segurança. Nossos colaboradores são 100% seguros. Isso nos enche de muito orgulho. E, de novo, como disse o Bruno, se não fosse uma questão de que todos da nossa equipe fossem colaboradores que não estivessem engajados com 100% desse propósito nosso de TecMail, a gente não conseguiria obter esse êxito. Então, mais uma vez, aí na cola do Bruno, plagiando o Bruno, obrigado para a turma toda, porque a nossa turma é excepcional. Ô, Fábio, amanhã... Ô, Fábio, você está me ouvindo bem, né? Estou te ouvindo bem. Amanhã eu vou passar lá na TecMail e vou tomar essa vacina, viu? Eu não vou tomar vacina chinesa, não. Eu vou tomar vacina na TecMail, Fábio. Tá bom? Estão escondendo o jogo aí. Estão escondendo o jogo. Então. Marcelo, chega lá de máscara, álcool gel, distanciamento. O nome da vacina é prevenção, Marcelo. O Marcelo é de casa. O Marcelo é uma figura muito querida na TecMail. Sempre, Marcelo, Fábio, você também, claro. Vocês serão sempre tapete vermelho para vocês lá. Raul, eu já falei para o Marcelo ir comigo, mas ele sempre arruma uma desculpa, sabe? Vai chover, que meu cabelo não sei o quê, essas coisas. A chapinha dele vai desmanchar, Fábio. Aliás, nós já temos comentado sobre isso, né, Marcelo? Desde quando a Suzana participou com a gente, né? Sim, a Suzana comentou da gente fazer as palestras lá para os jovens, né, de levar a nossa experiência. E aí entrou essa situação toda, mas a gente está sempre à disposição, porque além da TecMail, como o Daniel mencionou, né, tem o Instituto da TecMail, né, que forma os jovens para o mercado, faz um trabalho brilhante, talvez único no mercado, e os corretores que estão nos ouvindo, que precisam de jovens, aprendizes, estagiários, não vai lá naquele lugar lá contratar a estagiário que nunca trabalhou e não sabe nada de seguro. Fala com o Instituto TecMail, porque o jovem do Instituto TecMail, ele sai saindo do Instituto, Fábio, sabendo muito mais que funcionário de seguradora, hein? E olha que eu confirmo isso na prática. Então, fica o recado aqui para falar sobre plug and play, Marcelo. É plug and play. É isso aí. Aliás, Marcelo, sobre o que você está falando, a Fabiana Ribeiro está falando o seguinte: já fiz parte do grupo TecMail e hoje trabalho em uma grande seguradora, apresentando resultados diferenciados, mas sempre ligada na TecMail, pois ela forma profissionais. Aí, ó, você acabou de falar. Relato aqui da Fabiana. Obrigado, Fabiana, pelas suas declarações. Obrigado, Fabiana. Ô, Fábio, eu queria saber do Gama e do Bruno o que não deu certo, porque não é possível que tenha dado tudo certinho desse jeito, 150 pessoas em casa emitindo 10 mil apólices por mês. O que deu errado? Eu gostaria de fazer um comentário. Muita coisa dá errado, né? Então, como você tem uma operação descentralizada, né, as particularidades de ambiente de cada colaborador, e não digo só tecnológicos, né, mas familiares, inclusive, conciliar com esposo, esposa, filho, é muito diferente para todo mundo, né? Mas tudo isso fica pequeno diante da vontade de fazer as coisas acontecerem, né? Então, a gente tem uma equipe de suporte fantástica, né? Não só de tecnologia, que são fantásticos, mas também de recursos humanos. Essa turma, ela está não se desdobrando, mas se destriplicando, eu não sei nem quanto de energia essa turma está se dedicando para conseguir compensar um pouco dessas dificuldades do dia a dia, né? Então, ora um computador não funciona, a turma vem para cá, traz o computador, conserta, substitui. A dinâmica está bastante intensa, né? E a gente já percebe, e a gente já começa a olhar para um horizonte onde esse é um novo normal, né? Então, lidar com suporte remoto, que é uma coisa que era menos frequente,
passa a ser o dia a dia, né? Lidar com horários flexíveis, que era uma coisa um pouco rara, passa a ser mais comum. Então, acho que a gente transforma tudo que deu errado em oportunidade de aproximar as pessoas, aproximar as equipes e fazer desse meio limão uma belíssima limonada, né? Então, acho que esse é um mote das coisas que deram errado. Entendi. Então, Marcelo, o bacana disso, pegando um pouco o gancho aí do Bruno, é isso, né? Não é que nada deu errado, muita coisa deu errado. Mas o que deu errado foi base para a gente acertar. Então, posso dar exemplos. Olha, no começo, a gente estava tão preocupado com a história do coronavírus que a gente escreveu um protocolo de segurança extremamente exagerado. Então, quando o colaborador tinha qualquer problema, a gente afastava e tal, não sei o quê, isso deu super errado. Por que deu errado? Porque esvaziou um pouco a nossa operação, gerou uma ansiedade no colaborador, um estresse enorme, porque ele achou que era o... E, no fim, a gente começou a fazer essa avaliação mais correta, aprendendo junto com o colaborador, que, na verdade, não é bem assim, trabalha de uma maneira diferente, enfim. São coisas que vão... o sistema, a nossa VPN, no começo, teve diversas dificuldades. Por quê? Porque ela estava preparada, né? Para uma determinada situação. Então, quando botou todo mundo fora, começou a dar problema direto, técnico. Então, toca descobrir, fazer o diagnóstico, ou seja, teve uma instabilidade inicial de comunicação importante, mas como é que a gente aprende com isso? Aprende justamente tendo calma, né? Resiliência, como disse o Bruno, e uma equipe unida para descobrir quais são os problemas, reportar os problemas e agir em cima dos problemas. E por isso que a gente usou o tema do nosso encontro hoje, tem uma palavra ali muito importante que é vanguarda. Muito provavelmente, aí é uma pergunta para vocês, essa reconstrução de processos, de entregas em um novo formato, isso deve gerar novos produtos e serviços da Tecmail para o cliente. Imagino eu. Ou seja, vocês, com esse aprendizado, vocês devem, ou possivelmente, vão ampliar o portfólio de soluções de vocês para o mercado, ou não? Sim, foi um ocorrido. Primeiro, na capacidade de se adaptar. A gente percebeu que a capacidade de adaptação é algo que traz um diferencial para o cliente, né? Quando o cliente precisa de uma adaptação muito rápida e você consegue entregar isso para o seu cliente, ele fica satisfeito. E aí ele começa a ter mais confiança de te entregar novos processos. Então, a gente está vivendo um momento em que clientes estão começando a nos procurar para nos entregar processos que antes não estavam conosco. Porque gerou uma empatia, gerou uma confiança ainda maior nessa questão. Olha, surgiu um fato completamente novo, inusitado, uma quebra de paradigma total, e a gente soube responder ao cliente naquela questão, Brancati, sem nunca perder o SLA, está sempre com a equipe trabalhando em alta performance e assim por diante. E outro aspecto bastante interessante é a turma do comercial, né? Porque a turma do comercial foi afetada de maneira brutal, né? O comercial se fazia no cafezinho, né? E principalmente o comercial se fazia no cafezinho, nessa cultura brasileira, né? A gente senta, conversa, a gente fala do futebol, fala da política primeiro, antes de falar de negócio, né? Essa é a nossa cultura. Isso, de repente, de uma hora para outra, deixa de existir. Então, a gente tem duas situações. Uma, empresas param de pensar em projetos porque tem um problema para resolver, e a gente para de ter um canal de comunicação que existia antes. Então, a turma do comercial também teve que ter um aprendizado muito grande para poder começar a rodar de novo. Então, demorou um tempo para a gente começar a conseguir novamente ter uma conexão com os nossos potenciais clientes, com o nosso pipeline, né? Começar a entender que
a problemática que eles estão vivendo é uma problemática diferente da anterior, que os projetos são outros, os projetos são projetos de adaptação a uma situação de emergência, mas que vai gerar um novo normal para frente, então a gente precisa começar a pensar em soluções inovadoras, no sentido de, olha, eu vou te entregar algo que vai funcionar no depois. Né? E a conclusão é que a gente está muito contente, porque depois de todo esse período de pandemia aí, a gente já conseguiu fechar 2 novos contratos nesse período. Inclusive um cliente completamente novo, um mercado que está se abrindo para nós. Então, isso também nos deu muita segurança de que ter essa capacidade, sempre, Marcelo, sempre baseado, né, numa condição de entrega. Então, quando a gente fala, o meu colaborador está lá na casa dele, ele está na casa dele, mas ele está na casa dele, navegando sobre um sistema, um workflow que é estabelecido, que tem regras, normas, ele ali está vendo qual é a produtividade da gente, sabe onde tem que trabalhar, ou seja, tem um arcabouço tecnológico que suporta o nosso colaborador lá na casa dele, mas isso transformou a nossa equipe numa equipe que consegue entregar de maneira maleável, muito mais, a gente é muito mais adaptável agora. No final das contas, vocês conseguiram incorporar na organização outras vantagens competitivas para a Tecmail, que faz com que a empresa se destaque ainda mais em relação à concorrência, que possivelmente a concorrência não teve essa capacidade de transformação, de ajuste, de adaptação e de entrega, e com isso essa realidade transformou, fortaleceu a própria Tecmail de uma forma mais competitiva, né? Isso é bem interessante, né? Não é? Tem caso específico mesmo disso, Marcelo, em que um dos nossos clientes virou e falou, olha, escuta, o fornecedor que trabalhava um determinado processo de BPO não está dando conta dessa transformação toda, a gente vai passar para vocês o processo. Num caso específico, foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, a capacidade de entrega do cliente hoje, Marcelo, vai além do SLA. Né? A capacidade de entrega é aquela história. Hoje em dia, a gente não tem um produto pronto de prateleira que a gente entrega para o cliente. A gente trabalha junto com o cliente, constrói a solução junto e entrega uma solução que seja viável para o cliente. E isso não pode ser mais aquele negócio, deixa eu entender o seu processo, deixa eu voltar lá para casa, daqui a 3 semanas eu volto aqui com uma... Não, a coisa tem que ser, escuta, eu preciso disso para amanhã, porque as coisas estão mudando na minha frente, eu não posso perder o bonde. Né? Muito bom, legal. Carlos Brancati, eu tenho a impressão que nós vamos ter que convidá-los novamente aqui no programa. Olha só, olha o horário, que coisa, hein? Dá tempo de mais algum comentário dos seguidores aí, Fábio? Eu quero registrar aqui o comentário da Diana Bueno. Ela está falando o seguinte: parabéns à Tecmail por todo o trabalho. Já em parceria há mais de 15 anos. Sensacional a qualidade do trabalho e a dedicação da equipe. Está aí registrado. Obrigado, Diana, pela sua participação. Obrigado, Diana. Conte sempre com a gente. Muitas mensagens, as pessoas elogiando demais aqui o trabalho da Tecmail. Tem bastante. Tem bastante. Que legal. Bacana. Infelizmente, nosso tempo ele vai se estourando. Mas, Marcelo, você quer fazer mais alguma colocação? Não, acho que a gente tem aí os minutinhos finais. Vamos passar a bola para os nossos convidados aí fazerem as considerações finais, deixarem os contatos também, que desejarem, né? Isso mesmo. E lembrar que a Tecmail também presta serviço operacional, né? Para grandes corretoras de seguros, né? Então... fica aí no radar de quem está nos ouvindo de consultar a Tecmail também para, além do que eu sempre estou enfatizando, a contratação de aprendizes, estagiários, jovens, para trabalhar na corretora, porque essa molecada aí chega com apetite e uma formação diferenciada. Então, acho que o Gama e o Bruno podem aí colocar, então, fazer as considerações finais e a gente já caminha para o encerramento aqui. Ok. Quer falar, Gama, você primeiro? Você deixa o teu recado aí. Manda o recado aí. Não, eu queria agradecer agradecer a oportunidade de vocês. Realmente é um tempo curto para discutir muita coisa. Foram muitas experiências aqui nesse período. E fico aqui à disposição para uma próxima rodada. Vai ser um prazer.
Beleza. Obrigado, Bruno, pela contribuição. Muito obrigado pelo convite. É sempre um enorme prazer estar aqui com vocês, com a audiência de vocês. É um programa respeitável, já de muitos anos, quer dizer, muito bacana estar aqui com vocês. Obrigado, e estamos honrados pelo convite. Estamos à disposição sempre que precisar. Querendo falar com a gente, tem o nosso site, techmail.com, ou, se quiser, o meu e-mail é raul.gama@techmail.com.br. Estamos à disposição para quem quiser conversar conosco, e, mais uma vez, agradeço a todos. Poxa, a gente que agradece. Meu querido Fábio, então, fica aqui o agradecimento ao Bruno, ao Gama, a toda a nossa audiência, quem nos acompanha sempre com tanto interesse. E, mais uma vez, aqui ficou, acho que, um resumo desse nosso papo hoje, Fábio, é superação, né? Acho que é a palavra que resume isso, né? Verdade. É a superação, a capacidade de se adaptar a uma nova realidade, e ouvir e aprender com aqueles que fazem acontecer na prática, né? Que é o caso aqui da querida TecMail e de seus colaboradores. Então, muito obrigado a vocês e espero que vocês prosperem cada vez mais aí nas iniciativas de negócios que vocês estão tanto sempre contribuem com o mercado de seguros, tá bom? Boa noite, então, a todos. E você, Fábio, o que você manda de recado aí para a gente finalizar o programa? Muito bem, Gama, Bruno, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês atenderam o nosso pedido, né, através do Marcelo, gentilmente. Acharam aí um espacinho em vossas agendas, né? Que deve ser bem apertada também. E eu já tinha uma ideia da técnica. Entrega SLA todo dia, Fábio. Com a Suzana, mas a gente falou bastante do Instituto, né? A gente pode ter um papo muito legal. Mas trazendo vocês dois aqui, eu pude ter uma outra visão, a qual eu desconhecia, né? E, Gama, muito obrigado pelo convite, já que o Marcelo não me leva lá, entendeu? Eu vou sozinho. Fábio, por favor, a casa é sua. Estamos esperando você lá. Obrigado. Eu também me despeço por aqui. Agradeço a toda a audiência, o pessoal que nos acompanharam aqui pelo Facebook, ligadinho algumas eventuais perguntas. Nós vamos estar encaminhando para o Bruno, para o Gama responderem aí para vocês também. Lembrando que semana que vem estamos novamente, nesse mesmo horário, com um tema sempre relevante para nós, profissionais de seguros. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e até mais. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.